Olá, seja muito bem-vindo. Para quem estuda ciências aeronáuticas ou sonha estar no coração das operações aéreas, essa análise aqui é o lugar certo. A gente vai embarcar numa jornada para entender o que é preciso, de verdade, para uma companhia aérea operar de um jeito seguro e totalmente legal, desvendando os processos por trás da certificação e da gestão de segurança. Olha, para muita gente, o grande objetivo é fazer parte de uma companhia aérea, ver aquelas aeronaves no céu e pensar: eu ajudei a fazer isso acontecer. É um sonho realmente poderoso, que mistura paixão e muita tecnologia. Mas vamos para a prática. O que é preciso acontecer para que esse sonho possa virar realidade de forma segura e dentro da lei? O que rola nos bastidores de cada voo que a gente vê? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. A resposta para essa pergunta toda começa com 3 letrinhas: AOC. É o certificado de operador aéreo. Pensa nele como a chave mestra que abre a porta para qualquer operação de voo comercial. Então, o AOC, que segue as regras globais da ICAO, é a aprovação oficial da Autoridade de Aviação Civil. Ele basicamente confirma que a empresa tem pessoal qualificado, aeronaves certinhas e, o mais importante, sistemas muito bem amarrados para garantir a segurança. E conseguir esse certificado não é moleza. É um processo bem rigoroso, com 5 fases. Começa com a pré-solicitação, vai para a solicitação formal, e aí tem a avaliação de todos os documentos, depois a fase de demonstração e inspeção para que só no final saia a certificação. Resumindo, sem ele nem o voo comercial decola, ponto final. Mas olha, é super importante entender que o OC não é só um pedaço de papel, uma licença. Ele é a prova viva de que existe um sistema completo e dinâmico funcionando ali por trás de tudo. Um sistema que não projetado para gerenciar a segurança o tempo todo. E qual é a base desse sistema todo? É o que a gente, na aviação, chama de SMS, ou Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Vamos entender como essa estrutura é montada. A fundação de tudo isso aí é o tal do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, o SMS. De acordo com o anexo 19 da ICAO, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, o SMS é uma abordagem sistemática para gerenciar a segurança. Isso quer dizer que ele engloba tudo, desde a estrutura da empresa até as políticas e os procedimentos que são literalmente a espinha dorsal de uma operação segura. Essa imagem aqui ilustra o conceito de um jeito perfeito. O SMS não é um departamento isolado, sabe? Ou um manual pegando poeira na prateleira. Ele é como uma grande rede, uma teia com processo e responsabilidade, todos interligados. Cada fiozinho dessa teia é fundamental para conseguir gerenciar os riscos. A ICAO divide esse sistema em 4 partes principais. Primeiro, a política e os objetivos de segurança, que é o compromisso lá de cima da alta gestão. Segundo, o gerenciamento de riscos, que serve para identificar e diminuir os perigos. Terceiro, a garantia da segurança, que monitora e mede o desempenho para ver se está tudo funcionando. E, por último, a promoção da segurança, que é sobre treinar e comunicar, manter todo mundo na mesma página. Mas como é que tudo isso se encaixa? Bom, funciona assim. A ICAO define os padrões para o mundo todo. O anexo 19 vem e diz: toda empresa precisa ter um SMS. O DOC 9859 é um tipo manual de gerenciamento da segurança, é um guia prático. O como fazer. E o AOC, enfim, é a certificação final. A confirmação do país de que, sim, o sistema daquela empresa funciona e é seguro. Bom, um sistema não funciona sozinho. Ele precisa de gente. Então, quem são essas pessoas? Os arquitetos responsáveis por construir e manter esse sistema de segurança de pé. Aqui a gente tem 2 figuras essenciais: o executivo responsável e o gerente de segurança. E o ponto mais importante aqui é a diferença entre a accountability e responsabilidade. O executivo responsável, que geralmente é o CEO, tem a accountability final. É uma obrigação que não dá para delegar. É ele que responde por garantir os recursos, por exemplo. Já o gerente de segurança tem a responsabilidade de pegar esses recursos e implementar, manter o sistema funcionando no dia a dia. Pensa assim: um responde pelo que e o outro responde pelo como. Mas só ter sistemas e cargos no papel não adianta nada. A segurança precisa estar no DNA da organização. E aí que a gente entra no conceito de cultura de segurança. No manual da ICAO tem uma definição para a cultura de segurança, que é simplesmente genial. Diz que como as pessoas se comportam em relação à segurança e ao risco, quando ninguém está olhando. Não é sobre seguir regras por medo,
é sobre acreditar naquilo. E aqui nesse slide a gente vê o contraste bem claro. De um lado, uma cultura positiva, proativa, onde a equipe se sente à vontade para relatar problemas, e os processos estão sempre sendo melhorados. Do outro, uma cultura negativa, reativa, que só vai agir depois que o acidente acontece, e que se acomoda. A diferença entre os dois é absurda. Para ser proativo, o primeiro passo é saber identificar perigos. E o que é um perigo, na definição oficial? É uma condição ou um objeto com o potencial de causar ou contribuir para um incidente ou acidente. Pode ser qualquer coisa, uma pista escorregadia, uma ferramenta esquecida no lugar errado, até um procedimento mal escrito. E esse fluxograma aqui mostra o caminho. Primeiro surge uma preocupação com a segurança. Aí a gente identifica os perigos e avalia o risco. O risco é aceitável? Se não for, dá para eliminar. Se não der, dá para mitigar, para diminuir, e a operação só continua quando o risco que sobra, o residual, é aceitável. É um ciclo lógico, totalmente preventivo. Agora, para esse processo todo funcionar, as pessoas precisam se sentir seguras para relatar os perigos que elas enxergam. E isso só acontece dentro de uma cultura justa, onde existe um ambiente aberto para esses relatos de segurança, sem aquele medo de punição por erros que não foram intencionais, e a informação é sempre e vai ser a base da prevenção. Chegando ao fim, o que tudo isso significa para o futuro da aviação? E para quem está entrando nesse mundo agora? A segurança não é um destino final, é uma jornada contínua, e esse gráfico mostra bem a maturidade de um sistema. Ele começa só presente e aí evolui para operacional e finalmente se torna eficaz. Um bom SMS está sempre buscando a melhoria contínua. E o ponto principal é este aqui. Entender essa estrutura toda não é importante só para os gerentes, não. É a base para absolutamente todas as funções na aviação, do piloto ao mecânico, do despachante ao pessoal de rampa. Da segurança operacional é uma responsabilidade de todo mundo, é compartilhada. Isso tudo nos leva a uma reflexão final para fechar. Como futuros profissionais da aviação, qual será o papel de cada um na construção e manutenção dessa cultura de segurança? Como cada pessoa vai contribuir para manter os céus seguros? Essa é a pergunta que, no fundo, define uma carreira de um verdadeiro sucesso na aviação.